Tem gente que todo mundo procura quando algo dá errado. Quando a crise bate, quando a dúvida pesa, quando ninguém sabe o que fazer. E quase sempre, essa pessoa é você. Você resolve, organiza, escuta, orienta, acalma. Por fora parece firme, confiável, presente. Mas existe uma pergunta silenciosa que você evita encarar quando o dia termina e o barulho diminui. Quem sustenta você quando ninguém está vendo? Por que é estranho perceber que você virou apoio para muitos e abrigo para nenhum? Nem para si mesmo. E talvez o mais desconfortável não seja o cansaço. Seja o vazio que aparece quando você para. Fica aqui mais um pouco. O que vem agora pode mudar a forma como você enxerga esse papel que assumiu sem perceber. Você não virou essa pessoa de repente. Não acordou um dia decidido a ser o ponto de apoio de todo mundo. Isso foi acontecendo em pequenas situações. Um favor aqui. Uma conversa ali. Um problema que você resolveu rápido demais. E quando percebeu, seu nome já era lembrado sempre que algo saía do controle. No começo até parecia algo bom. Dá uma sensação silenciosa de valor quando as pessoas confiam em você. Quando pedem sua opinião. Quando dizem que você é a pessoa mais equilibrada que conhecem. Só que quase ninguém percebe o custo invisível de ser visto assim o tempo todo. Porque existe uma diferença entre ser disponível e ser constantemente acionado. Entre ajudar e ser convocado. E você raramente teve espaço para notar quando cruzou essa linha. Só continuou dizendo sim, mesmo quando o corpo já estava dizendo não faz tempo. O curioso é que quanto mais você ajuda, menos as pessoas perguntam como você está de verdade. Não por maldade. Mas porque quem sustenta nunca parece precisar ser sustentado. E aos poucos você também começou a acreditar nessa imagem. Só que tem um detalhe silencioso nisso tudo que quase ninguém enxerga. Nem você quis enxergar ainda. Nem todo cuidado com o outro nasce de força. Às vezes nasce de distração interna. E o ponto mais delicado começa exatamente aqui. Não é sobre o quanto você faz pelos outros. É sobre o que você evita encontrar quando sobra tempo para você. Existe um momento quase invisível em que ajudar começa a virar esconderijo. Não parece fuga. Não parece fraqueza. Pelo contrário, parece maturidade, responsabilidade, caráter. Mas por dentro, algo começa a se deslocar devagar. Você se ocupa tanto resolvendo o caos de fora que não precisa encarar o silêncio de dentro. Agenda cheia, gente precisando, decisões urgentes. Sempre existe algo para responder, ajustar, orientar. Sempre existe alguém mais urgente do que você. E isso dá uma sensação estranha de utilidade que anestesia perguntas mais profundas. Enquanto você é necessário, você não precisa se perguntar o que está faltando. Enquanto alguém depende de você, você não precisa admitir que também gostaria de depender de alguém. Quase ninguém percebe que excesso de disponibilidade também pode ser uma forma sofisticada de autoabandono. Parece cuidado. Mas às vezes é adiamento emocional. Você entrega a presença para todos e vai ficando ausente de si em parcelas pequenas. Tem também o medo silencioso de parar e descobrir que, sem ser útil, você não sabe quem é. Como se o valor pessoal estivesse amarrado à função que você exerce na vida dos outros. Como se existir não bastasse, tivesse que servir o tempo todo. E antes de continuar, tem uma camada ainda mais desconfortável nisso tudo que quase nunca é dita em voz alta. Não é só sobre ajudar demais. É sobre o que você sente quando não está ajudando. Quando você não está resolvendo nada para ninguém, bate um incômodo difícil de explicar. Não é descanso. Não é paz. É quase uma inquietação, como se você estivesse esquecendo de fazer algo importante, mesmo quando não está. Ficar disponível virou seu estado padrão. Então, quando o telefone não toca, quando ninguém chama, quando não existe problema urgente, surge um vazio estranho. Como se o silêncio tirasse de você um papel que sustentava sua identidade. Pouca gente admite isso, mas ser necessário vicia. Não pelo elogio. Pelo sentido. Pela sensação de ter lugar garantido na vida de alguém.
E quando esse lugar não é ativado, você começa a se sentir deslocado dentro do próprio dia. Então você procura algo para consertar. Uma pendência. Um conflito alheio. Uma nova responsabilidade. Não porque sempre precisa, mas porque parar expõe perguntas que você vem adiando faz tempo demais. A pergunta não é por que você ajuda tanto. A pergunta é o que aparece dentro de você quando não há ninguém para ajudar. Nem todo mundo tem coragem de ficar frente a frente com essa resposta. E existe ainda um ponto mais profundo que quase nunca é explorado. O que você chama de generosidade pode estar escondendo uma carência que nunca teve voz. Existe também um medo silencioso de começar a dizer não. Não porque você não tenha motivos, mas porque, no fundo, você teme decepcionar a imagem que criaram de você. A pessoa que aguenta. A que resolve. A que nunca complica. Só que toda vez que você se trai para manter essa imagem, algo interno perde força. Não é dramático. Não é visível. É sutil. Mas constante. Como um desgaste que não faz barulho, só reduz presença. Você aprende a ler o que os outros precisam muito rápido. O tom de voz, a urgência, a tensão. Mas desaprende a escutar o próprio limite com a mesma atenção. Como se o sinal interno sempre pudesse esperar mais um pouco. O problema é que limite ignorado não desaparece. Ele se transforma. Vira irritação sem motivo claro. Cansaço desproporcional. Distância emocional. E você começa a achar que está ficando frio, quando na verdade está ficando sobrecarregado. Quase ninguém conecta essas partes. Ajudar demais. Sentir-se vazio. Perder paciência. Querer sumir por um tempo. Parece tudo separado. Mas talvez seja a mesma raiz pedindo espaço. E tem uma virada silenciosa aqui que muda a leitura de tudo isso. Talvez o mais nobre nem sempre seja estar sempre disponível. Talvez, em alguns momentos, seja estar inteiro. Se esse conteúdo está conversando com algo real dentro de você, curte o vídeo para que ele chegue em outras pessoas que também estão carregando isso em silêncio, se inscreve no canal para continuar recebendo esse tipo de reflexão profunda, e deixe um comentário simples. Pode ser só uma palavra que resuma como você está hoje. Esse tipo de interação mostra para a plataforma que vale a pena entregar esse conteúdo para mais gente que precisa ouvir isso. Agora continua aqui comigo, porque a próxima parte aprofunda um ponto que quase ninguém percebe. Tem uma verdade silenciosa que quase ninguém fala sobre quem cuida de todo mundo. Com o tempo, você começa a sentir dificuldade de receber cuidado. Não porque não precisa, mas porque não sabe mais como baixar a guarda sem sentir desconforto. Quando alguém pergunta como você está de verdade, a resposta automática sai pronta. Estou bem. Mesmo quando não está. Não é mentira planejada. É reflexo treinado. Você ficou especialista em funcionar, não em se expor. Existe também um constrangimento interno em precisar. Como se necessidade fosse sinal de fraqueza e não de humanidade. Então você oferece escuta, mas raramente oferece verdade. Oferece presença, mas raramente oferece vulnerabilidade. O efeito disso não é imediato, mas é profundo. As pessoas sentem que podem contar com você, mas não sentem que conhecem você. E aos poucos nasce uma solidão diferente. Não é falta de gente. É falta de ser visto por inteiro. E talvez isso explique por que, mesmo cercado de conversas, você ainda sente que certas partes suas nunca entram na sala. Ficam sempre do lado de fora, esperando uma permissão que não chega. E tem só mais uma peça nesse quebra-cabeça interno que precisa ser colocada. Porque não é sobre parar de ajudar. É sobre não desaparecer de si enquanto ajuda. Talvez o ajuste não seja se tornar menos disponível. Nem virar alguém fechado. Nem parar de se importar. Talvez o ponto seja mais silencioso e mais honesto. Começar a se incluir na própria lista de cuidado. Nem todo mundo vai entender quando você não puder ajudar como antes. Nem todo mundo vai gostar. Mas maturidade emocional quase nunca é aplaudida no começo.
Primeiro ela é estranhada. Só depois é respeitada. Existe uma diferença entre abandonar os outros e parar de se abandonar. Por fora pode até parecer parecido em alguns momentos, mas por dentro é completamente diferente. Um esvazia. O outro reconstrói presença. Você não precisa anunciar mudança, nem explicar demais. Pequenos limites, pequenas verdades, pequenas pausas já começam a reorganizar o espaço interno. Sem barulho. Sem ruptura dramática. Só alinhamento. E se hoje a única coisa que você fizer diferente for perceber isso com mais clareza, já é suficiente por agora. Consciência não resolve tudo de imediato, mas muda a forma como você se trata no caminho. Se essa reflexão ficou com você até aqui, curte o vídeo e escreve nos comentários a palavra presença. Assim eu sei que essa mensagem te alcançou de verdade. E se quiser continuar esse tipo de conteúdo silencioso e profundo, se inscreve no canal. Tem mais conversas como essa esperando por você.